Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leculan. Estamos em mais um Shabbat que o Eterno nos permitiu. E vamos recitar as palavras pelas quais Moisés proclamou a todo o povo, que foi dada pelo próprio Hashem a Moisés. Todo sábado, como é de costume, nós mencionamos o quarto mandamento, que é Zahor El Tion Har Shabbat Lekadishor. Lembra do dia de sábado para o santificar, para o guardar e para estudar em família e com os mais próximos, com o povo da Techuvá, o povo que aguarda o retorno do Mashiach. O Mashiach já veio e disse que ia voltar. Então nós estamos aguardando o retorno. Quando eu digo retorno, é porque ele já veio. Então nós estamos aguardando o retorno do Mashiach, na qual ele vai implantar o seu reino, a verdadeira ordem, não essa nova ordem que está aí. É bom deixar bem claro, gente, que esse título de nova ordem mundial não pertence aos homens, nem ao anti-Mashiach, pertence ao Eterno. O Eterno, ele vai estabelecer uma nova ordem. Mas o que é que os homens estão fazendo? Os homens estão tentando burlar essa profecia do Eterno, na qual o Eterno deu aos seus seguidores, seus melahins, os seus mensageiros, e aí eles estão querendo que a humanidade creia que essa ordem que eles estão implantando agora é a ordem do Eterno, é a nova ordem do Eterno. Mas não é, tá? Não é mesmo, ok? Então vamos para a Parashá, que eu nem abri ainda aqui. Vamos abrir aqui a Parashá. Vamos lá. Aqui nós vamos abrir a Parashá do ano. É a Parashá, Mishpatim. Mishpatim fica lá em Shemot 21, 1 a 24, 18. 21, 1, Shemot é Êxodo, nós estamos no livro de Êxodo. Nós começamos o livro de Êxodo, estamos assim praticamente no meio do livro de Êxodo, Mishpatim, a Parashá Mishpatim. Vamos ao texto agora. Texto de Shemot 21. Shemot 21. Shemot 21, a partir do 1 a 24, 18. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que é que o texto nos revela. Vou deixar já de antemão que vai ser em 2 vídeos. Eu vou começar a fazer as parashás em 2 vídeos. Às vezes, quando ela é pequena, ela cabe em um só. Tá? Porque eu não quero passar de 1 hora. Eu tenho alguns amigos que gravam as parashás, que tem parashá, e eles fazem ao vivo. A parashá leva 3 horas, 2 horas, 3 horas. Então, você tem que dividir ela por capítulo, é uma minissérie. Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhe proporás. A Mishpatim quer dizer mandamento, quer dizer instrução. A Torá é instrução. Mishpatim são os preceitos, os preceitos que o Eterno vai entregar para Moshe agora, sabendo
Eu vou até começar com uma midrash, rapidinho, né? Que como foi que a Torá foi entregue? Porque a Torá está sendo entregue, né? A Torá ela foi entregue com alguns mandamentos antes, a Torá e alguns mandamentos depois. É como a rainha que quer dar um passeio e ela diz assim: eu só vou passear se for uma guarda na minha frente e outra guarda atrás, de soldados. Então foi assim a Torá. Estes são os estatutos que ele propôs. Se comprares um servo hebreu, aí ele vai dar algumas diretrizes, que a gente pode chamar de leis, né? Mas não são leis, são instruções. A pessoa faz se a pessoa quiser. Não quer ser povo do Eterno, então pode ir se juntar com o povo do mundo e praticar os seus atos. Quer ser povo do Eterno, está aqui as instruções. Se seguir essas instruções, é povo do Eterno. Se não seguir essas instruções, não é povo do Eterno. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Isso é a instrução. O senhor, o dono, pode até liberar, né? Mas a instrução do Eterno é essa, a instrução justa. Então seu senhor levará aos levitas e ao fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Isso eu pulei eu pulei o 5. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre. Aí acontece isso, né? O 6. 7. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar a seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Vamos voltar. E se um homem vender sua filha, eu estou com dívida, aí vendo minha filha, para ser serva, ela não sairá como saem os outros servos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Ou seja, eu vendo minha filha para ele. Ele pode casar com ela, se ela assim desejar. Ele pode casar com ela. Mas se ele não casar com ela, não desposar, não casar com ela, ele não pode vender ela a outro povo. Ele tem que esperar o resgate do pai. Tá? Tem que esperar o resgate do pai. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Se tomar outra serva como esposa, e se lhe não fazer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Olha só, pena capital. Porém, se lhe não armou cilada, mas Elohim lhe entregou nas mãos,
ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Ou seja, se foi uma morte, um acidente. Estou aqui com o machado batendo, o machado voa, bate na cabeça e o cara morre. Ou foi um acidente. Eu não tive a intenção. Eu não armei cilada para ele. Aí eu fujo e vou para a cidade de refúgio. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. Aqui é onde entra o mandamento, não matarás, ou seja, não assassinarás. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Imagina que o Eterno, ele coloca a maldição sobre o pai e a mãe, muito mais importante, muito mais forte do que o próprio Hashem. Se alguém, quando ele diz, se alguém me amaldiçoar, não será morto, né? Mas o pai e a mãe vai ser morto. Isso é tudo para exemplo. Isso não quer dizer que isso acontecia, tá, gente? Era muito difícil isso acontecer. Olha lá se isso aconteceu, tá? E alguns das mitzvot que estão aqui, né? Das mitzvah, dificilmente acontecia. Tem algumas que nunca aconteceu. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar totalmente. Ou seja, ele, além disso, ele vai pagar a estadia do cara lá no hospital, tá? Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se algum homem pelejarem em ferir uma mulher grávida, aquele é dinheiro seu, tá? Ou seja, ele é meu servo, então é dinheiro meu, né? Me pertence, por isso não é castigado. Se algum homem pelejarem e ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os shofetes. Shofetes são juízes do Beit Din. Tá? Os juízes do Beit Din geralmente eram 3 para não causar empate. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. As pessoas não entendem esse texto, né? As pessoas acham que, ele fez isso comigo, então eu vou fazer com ele. Não foi assim que Yeshua ensinou. Tá? Yeshua não ensinou assim. E o texto não quer dizer isso. O que ele quer dizer é que um olho vale igual a outro olho. E uma mão vale o mesmo que a outra mão. E um pé vale o mesmo que um pé, que o outro pé. Ou seja, se houver assim uma briga e o cara machucar a mão do outro, e o trabalho daquela pessoa for de mão, né, de força física, for, né, praticado com as mãos, ele vai pagar todo o dano, ou seja, uma indenização. Isso quer dizer mão por mão. Se o cara precisava do olho para trabalhar, e ele foi ferido no olho, e ele não puder mais trabalhar, quem feriu vai indenizar ele, vai pagar o valor daquele olho. O que é que aquele olho valia para aquele homem? Agora, se a pessoa trabalha com o intelecto, com a cabeça, e não usa as mãos, aquela mão valerá menos do que uma mão de quem trabalha com as mãos. Deu para entender? Deu, né? Se não entendeu, tá difícil.
E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. Veja quanto o olho valia, entendeu? Eu danifiquei o olho do meu servo, agora ele não serve mais para mim, eu tenho a obrigação de libertar ele. Ou seja, toda a dívida que ele tinha comigo, pagou com o olho. Deixou de ser servo, entendeu? E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, deixa ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear um homem, ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. O boi que matou, então o boi é apedrejado. Deixa lá, não se come a carne. E o dono do boi é absolvido. Eu não posso responder por um boi. Não posso. Hoje as leis fazem isso, porque elas querem lucrar em cima, né? Mas, assim, naquele tempo não tinha cercado, era muito difícil. Aí o camarada invadiu a propriedade do outro, o boi pegou ele, esse tipo de coisa. Os chofetes, os juízes do Beit Din, quem ia determinar, né, mais ou menos como seria a sentença. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Ele foi avisado e não amarrou o boi. Aí sim, ele foi avisado. Ó, teu boi está dando pontada no pessoal por aí. E ele não guardou o boi, então ele vai junto com o boi. Se lhe for imposto o resgate, então dará o resgate da sua vida, tudo quanto lhe for imposto. Ou seja, ele podia resgatar, é tipo a fiança, né? Não vou matar ele não, vamos estipular um resgate aqui. Aí esse resgate ia para a família de quem foi, da pessoa que morreu, né, que o boi feriu. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. 5. 30 ciclos de prata. Lembra? 30 moedas. Lembra, né? O preço de uma vida, o preço de um resgate. Mas a gente vai mais além, tá? A gente vai mais além disso aqui, em termos de moeda. O dono da cova o pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será. Tá, peraí, eu pulei outro aqui também. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Pagará em dinheiro o seu dono, mas o animal morto será seu. Tá, eu paguei, agora o animal é meu, certo? Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Se o boi de alguém ferir o boi do outro, do seu próximo, e morrer, então se venderá o boi vivo e o dinheiro será repartido entre as duas partes, né? E o dinheiro dele se repartirá igualmente também, e também repartirão entre si o boi morto. Tá? Meio a meio, tanto vivo como morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador e o seu dono não o guardou,
certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Ou seja, quem teve o boi morto vai ficar com o boi vivo, que foi o escorneador. E o boi morto vai para o dono do boi vivo. Não é complicado, tá? Êxodo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Tá, muita gente não entende. Mas por que o boi é 5 e a ovelha é 4? Porque o boi se ganha dinheiro com ele, ou seja, o boi ele serve para o trabalho também, no arado. E a ovelha não. A ovelha só reproduz e dá leite. Mas o boi não. O boi ele serve para o trabalho, né, físico, para o trabalho pesado. Por isso que o boi vale mais. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. A gente está vendo muito esse texto aí nas redes sociais, né, em relação às armas. Se o ladrão, né, com esse negócio de porte de arma, né, o povo está colocando muito esse texto, né. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Entendeu? Se ele não morrer. Mas seu dia, está lá o agressor e o ladrão. O ladrão está vivo. Qual foi o dano que o agressor fez ao ladrão? Pronto, ele vai pagar por isso. Agora, o que foi que o ladrão roubou? Isso. Então, o ladrão vai ser vendido, né, como escravo para pagar, né? Ou seja, tudo muito justo. Se alguém fizer pastar, se o furto for achado vivo na mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro apenas. O boi está ali, está vivo ainda, então tu vai dar aquele mais um. Ah, tu não tem dinheiro para dar não, então tu vai ser vendido para pagar um boi para mim. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Ou seja, isso tem muito a ver com a sociedade de hoje. De pessoas que vai comprar pão, o troco vem a mais, a pessoa não devolve. Está faltando ler isso aqui. Aí quer ser povo do Eterno, não devolve o troco que foi dado a mais. E quer ser povo do Eterno. Não é nem vai ser, nunca vai ser, né, se continuar com essas práticas. Ah, é cristão. Ah, reza lá o terço, ou vai para o templo orar, mas está botando veneno para os gatos. Não adianta nada. Você só está enganando a você mesmo. Tá? Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos chofetes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Espera aí, eu pulei aqui de novo. Se irromper um fogo, tá? Eu fui lá pelo 9, caramba. Se irromper o fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens,
aguardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Ou seja, guarda isso para mim. E alguém foi roubar, se o ladrão for pego, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Saber se ele é inocente. Sobre todo o negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a casa de ambos será levada perante os chofetes, os juízes. Aquele a quem condenarem os chofetes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guarda de um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer ou for dilacerado ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Adonai entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não restituirá. Mas, se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por sua mulher. A questão lá do boi é se alguém pedir emprestado, né, e o dono estiver presente, o boi se machucar, o animal se machucar, ali o alugado não pagará nada, porque o dono está presente. Mas se o dono não estiver presente, ele vai ter que restituir, né? Claro. Aqui, né, tem que casar. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro, conforme o dote das virgens. Ela não é obrigada a casar. Aí ele vai ter que pagar a virgindade dela. Isso ainda existe entre os índios. Tá? Agora, quem foi que ensinou isso para os índios? De onde foi que os índios tiraram essa mitzvah? Me diga. É aí quando cai a desconfiança que os índios eram descendentes de hebreus e vieram para a América e viraram índios, porque eles não continuaram guardando todas as mitzvah. Parece ser algo até assim humano, né? Não precisa, eu acho que não precisava da intervenção divina para que o homem entender que houve um dano físico à jovem e que ele tem que pagar, não é? Mesmo porque, assim, ela não foi estuprada. Aqui não é estupro, tá? Aqui é livre negociação, né? Ambos queriam o ato. Mas depois ele não quis mais ela. Aí ele vai ter que arcar com o dote. A feiticeira não deixarás viver. Se pegar fazendo feitiço, morre. Todo aquele que se deita com o animal, certamente morrerá também. Isso é abominação. Tanto o pecado de feitiçaria como aqui, eu esqueci o nome agora, como é que chama? Eita.
não sei o que, filia, né? Esqueci o nome agora. Necrofilia com mortos, pedofilia com criança e com animais Bom, esqueci, você sabe o que é que eu quero dizer. E a feiticeira, como o feitiço é pecado de idolatria, né? Idolatria é pecado de feitiçaria, né? É rebelião contra o Eterno, né? É deixar de obedecer aos mandamentos e às ordens do Eterno, será também morta. O que sacrificar aos Elohais e não só a Adonai será morto. Isso dentro do arraial, tá? O cara podia debandar e fazer da vida dele o que quiser, mas dentro do arraial, dentro de Israel, não é permitido esse tipo de coisa. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Lembra-te disso, ele quer dizer, né? A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, o Eterno está dizendo, eu certamente ouvirei o seu clamor. Imagina. Por quê? Porque eles não têm a quem recorrer. Eles só têm o Eterno. Eles não têm pai, não têm mãe, não têm filho. São órfãos ou viúva. Se eles clamarem a mim, certamente eu vou tomar a causa deles. É o que o Eterno está dizendo. Então, muito cuidado, tá? Com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão. Né? Não humilhe ninguém não, porque o Eterno é quem toma a causa. Agora, aqui não tem esse negócio de ungido não, tá? Essa turma aí que se diz ser os ungidos, não toque em mim que eu sou ungido, o Eterno vai tomar a minha causa. Aí é salafrário, é mentiroso e charlatão. Aqui está falando de viúvas e órfãos. Está falando de ungido, não. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário. Não lhe imporeis usura. Ou seja, você emprestou, o cara tem calma com ele. Não vai espremer o cara, não. Nem vai cobrar juros abusivos. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Vou te emprestar o dinheiro, mas tu... Aqui ele vai estar dando exemplo de roupa. Quando é que tu vai me pagar? Não, daqui para de tarde, daqui para o pôr do sol eu te pago. Aí eu te devolvo a tua roupa, ok? Ok. Coitado, não pôde pagar. Aí você vai e devolve a roupa. Espera ele pagar de outra forma. Devolve a roupa. Isso quer dizer, não seja, né, não use de usura, né, de constrangimento, né? Isso aí que você está entendendo. Pronto. Êxodo 23. Não admitirás falso boato e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Cuidado com isso. Tá? Elashon hará. Língua maldita. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria, para torcer o direito. Vou tomar parte com aquela maioria porque eu não gosto daquele cara. Só por isso. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Tem que ser justo. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe conduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás a levantá-lo.
Ou seja, é teu inimigo, mas o boi não tem nada a ver. Você tem que ser, né, gentil, tem que ser, fazer caridade, tem que ser, né, usar de bondade, porque o Eterno ele usa de bondade. Isso aqui é ensinado por Yeshua. Aí dizem que Yeshua, Jesus, né, Jesus realmente é um transgressor da Torá. Os ensinamentos de Jesus romano, que a gente escuta por aí pelas igrejas, né, o Jesus, ele transgride a Torá. Mas Yeshua, o verdadeiro ungido, filho do Eterno, o Hamashia, né, ele pregou a Torá, ele ensinou a Torá. Quando os homens trazem, né, aquele homem da mão mirrada para Yeshua curar, e era um sábado, né, e isso a gente vai ver mais para frente aqui, eu só estou dando uma pincelada aqui no assunto. Né? Ele olha assim ao redor e as pessoas, ele sente o pensamento de todos eles, né? Como quem diz, será que ele vai curar esse cara no sábado? E ele olha a maldade daquelas pessoas, como quem diz assim, hoje é sábado, não é dia de fazer isso. Por isso que Yeshua diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Não é? Ele ali não está quebrando o sábado, ele está dizendo que para fazer o bem, pode-se fazer no sábado. Para fazer o bem, para salvar a vida, o sábado não é maior que a vida. A vida é maior que o sábado. Então ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior que o sábado. Se eu tiver de salvar uma vida no sábado, eu vou salvar. E é isso que a pessoa está fazendo aqui, salvando o boi, o boi atolado, o boi que está debaixo da carga, né? Aí Yeshua diz assim, um homem não vale mais do que uma ovelha. Por quê? Porque se fosse num dia de sábado, vocês salvariam aquela ovelha, né? Porque está lá na Torá. Mas um homem não pode salvar? Por quê? Um homem vale menos do que uma ovelha? É isso que Yeshua está ensinando. Está planificando a Torá. Não, verso 6. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. A palavra de falsidade te afastarás. De palavras de falsidade te afastarás. E não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. No próximo vídeo eu vou trazer umas midrashes e algumas histórias dos sábios em relação a esses textos aqui, né? Em questão do suborno. Não perca o segundo vídeo, que ele é muito bom. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Também 6 anos semearás na tua terra, e recolherás os seus frutos, mas ao 7º o dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, o povo ele foi para o exílio porque eles não cumpriram essa mitzvah, esse mandamento. Eles não deixavam a terra descansar no 7º ano, nem deixavam o pobre, o órfão e o estrangeiro recolher as frutas que brotavam, né, nesse 7º ano. Eles se tornaram pessoas muito gananciosas, ruins, mas, por isso, para cada 7 anos de descanso da terra, que eles não deixaram a terra descansar, eles passaram um ano no exílio babilônico, ou seja, 49 anos. Foram 490 anos, 49 anos de exílio babilônico. 6 dias farás o teu trabalho, mas ao 7º dia descansarás. Aqui ele está repetindo o Shabat, né? A mitzvah do Shabat. Para que descanse teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Ou seja, todo mundo deveria descansar no 7º dia, né? Porque ninguém aguenta trabalhar todo dia direto. E em todo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros Elohais, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Que legal esse texto, né? Em tudo vos que tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros Elohim, Elohais, nem vos lembreis,
nem se ouça da vossa boca. Ou seja, aqueles deuses egípcios ou os cananeus que eles iam encontrar pela frente, né? Não seja mencionado na tua boca o nome desses ídolos. É aí quando eu digo, o nome Jesus não é o nome do Salvador, do Machia, então é o nome de um ídolo, é o nome de Mitra, que foi modificado com o passar dos séculos. Colocaram o nome Êxodo e depois Jesus e depois Jesus. Então o nome Jesus não é o nome do Salvador, é o nome de um ídolo. E esse nome não pode ser mencionado na tua boca, porque é o nome de um ídolo, mesmo que esse nome tenha sido dado a o Filho do Eterno. Mas esse não é o nome verdadeiro dele. Então você vai estar chamando o nome de um ídolo. Pior ainda, você vai estar dando a identidade de um ídolo ao Filho do Eterno. Ah, meu coração está pensando no Salvador. Que legal, mas você não está chamando ele, você está chamando um ídolo romano. Por isso que o Eterno diz isso aqui. Cuidado, para que esses nomes não estejam nas vossas bocas. 3 vezes no ano me celebrarás. São 3 festas apenas no ano. O resto já são festas judaicas. As festas que o Eterno determinou são 3. A festa dos pães asmos guardarás, que são os 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. A festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que é a festa da colheita, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita ao sairdes do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os 3 homens aparecerão diante de Adonai Elohim. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. Isso é a Páscoa, a Pessá, As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa de Adonai, teu Elohim. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Por que não pode? Por que não pode? O Elohim. Tá? Isso é algo que até hoje muita gente não entende. No próximo vídeo eu vou explicar. Por que não pode cozinhar a mãe, o cabrito no leite da mãe? Por quê? Tem 2 linhas de pensamento aí. Eis que eu envio um melahim diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Aqui o Eterno está dizendo, eu não vou mais na frente de vocês não, quem vai é o melahim. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Ou seja, não era mais o Eterno quem ia seguindo o povo. Isso aconteceu, isso ele já está prevendo, vai acontecer depois do pecado lá do bezerro de ouro. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Olha lá que bênção. Aquele que te quiser o mal vai ter que lutar contra mim. Se tu fizeres tudo isso, se guardares os meus mandamentos, os teus inimigos serão meus inimigos, o Eterno está dizendo. Não te inclinarás diante dos seus Elohais, nem os servirás, nem fará conforme as suas obras. Antes as destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Mas tem cristão aí, tem um segmento do cristianismo que gosta de uma estátua, Caramba, O texto está bem claro aqui, O povo não lê, Não lê nem Bíblia, quanto mais as Escrituras. Aí fica seguindo estátua aí. Caramba, é muita ignorância das Escrituras. É bem claro o texto. Mas eu estou me inclinando, mas não é para a estátua não. Ué, se não está te inclinando para a estátua, está se inclinando para quem? Para a pessoa que a estátua está representando. Ué, a pessoa que a estátua está representando está morta. Está morta? Está morta, está morta, está morta. E ela está morta.
Quer que eu diga quantas vezes que está morta? E me arrume um texto nas escrituras para dizer que ela está viva? Não vai achar, né? Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Mas hoje nós temos o governo que protege as religiões pagãs, que se você fizer isso, você vai se ver com a lei dos homens, né, com o governo, e não com a lei do Eterno, né, os mandamentos do Eterno. E servireis a Adonai, vosso Elohim, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Viu? Seguir mandamento é garantia de cura, de vida longa. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprireis. Interessante que as mulheres hoje querem abortar, né? As mulheres hoje querem abortar. Quer furunfar e depois abortar. Naquele tempo, as mulheres, era a pior coisa que poderia acontecer na vida da mulher era um aborto. Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo a todo o povo onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas, ou seja, fujam, né? Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os hititas de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. Eu porei os teus termos desde o mar de juncos até o mar dos filisteus, e desde os desertos até o rio, porque darei da tua mão os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Próximo vídeo eu vou mostrar o mapa e vou mostrar as latitudes e longitudes que o Eterno propôs aqui, né? Mar de Junco é o Mar Suf, né? O Yan Suf. Suf quer dizer junco ou final, né? Tanto o mar como o deserto, como o filisteu e o mar, né? Isso. Não, aí aqui colocaram junco em vez de final, né? Porque junco e final é Suf. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus terafins, ou os seus mestres, né? Os seus reis. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se fizeres aos seus Elohais, certamente isso será um laço. Deixa eu ver uma coisa aqui. 24 vai até o 18. Ok. Então vamos lá. Está do 18. 18 é o último versículo desse capítulo 24. Depois disse a Moshe: sobe a Adonai, tu e Aharon, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Ou seja, parece aqui que já é o anjo que fala com Moshe, né? Porque ele diz assim: sobe a Adonai. Parece que já é o anjo, aquele que ele disse assim: vou colocar um anjo à tua frente, uma Elohim à tua frente. Me parece que já é o anjo que está falando, né? E só Moshe se chegará a Adonai, mas ele não se chegue, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moshe e contou ao povo todas as palavras de Adonai e todos os estatutos. Então o povo respondeu em uma só voz e disse: todas as palavras que Adonai tem falado, faremos. Moshe escreveu todas as palavras de Adonai e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios a Adonai, sacrifícios pacíficos de bezerros. Ou seja,
Adonai ditou tudo isso e Moshe escreveu. Não foi Moshe que escreveu da cabeça dele. Foi Adonai que ditou. Foi o Eterno quem ditou para Moisés. Então não diga que é lei de Moisés. A lei de Moisés. Ele recebe isso pelo fato dele ter sido muito próximo ao Eterno. Mas lei não significa, a palavra Torá não significa lei, tá? Significa instrução. A palavra lei é outra palavra. E Moshe tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. Esse livro da aliança não é as 2 tábuas, é o que ele escreveu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que Adonai tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moshe aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que Adonai tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Ou seja, o sangue da aliança. Não é o sangue que é a aliança. O sangue é o selo da aliança. Ok? Então, o sangue de Yeshua é o selo da aliança, da renovação da aliança, porque a aliança continuou sendo a mesma, não mudou nada, apenas não sacrificamos mais bezerro. Por isso aí a gente pode chamar de nova aliança, porque ela está sendo escrita nos nossos corações. Mas os mandamentos e a aliança é a mesma. A nova forma da aliança. A aliança é a mesma. Qual é a aliança? Aquela que Adonai mandou Moshe escrever. A aliança é o papel. E o sangue é o selo. Lembra que os reis cortavam as mãos, pingava sangue e colocava o anel, né, no selo. Né? E aí... a luzinha apagou aqui, acendeu. E aí, esse é o selo, o sangue é o selo. Não é o sangue não é a aliança, o sangue é o selo. A aliança que Adonai tem feito convosco sobre todas estas palavras. Aliança sobre estas palavras. Né? As palavras é a aliança. E subiram Moshe e Aharon e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel. E viram a Elohim de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação, de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Como não é? Era a visão deles. Transparente. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Elohim e comeram e beberam. Então disse Adonai a Moshe: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e as instruções, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moshe com Yehoshua, seu servidor, e subiu Moshe ao monte de Elohim. Yehoshua é Josué, tá, gente? E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Aharon e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moshe ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória de Adonai repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou a Moshe do meio das nuvens. E apareceu a glória de Adonai, era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moshe entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moshe esteve no monte 40 dias e 40 noites.
Ok? Acabou? Terminou o texto. Vamos terminar aqui também, né? Um texto longo, dessa vez, 4 capítulos. E nós vamos amanhã gravar o segundo vídeo, que é a explicação e as midrashes dos sábios. Ok? Shabbat Shalom a todos vocês. Obrigado, né, por estar aqui, né, estudando junto com a gente, né, observando o mandamento do Shabbat, né, a mitzvot do Shabbat, né, que o Eterno nos concedeu. E existem muitas bênçãos quando nós fazemos isso, quando nós proclamamos o Shabbat, o dia do descanso, porque quando proclamamos o dia do descanso, estamos proclamando que tudo se foi feito pela mão de Adonai, pela boca de Adonai, em 6 dias. E no 7º ele descansou. Ok? Vamos recitar Birkat Kohanim, né? E após isso nós vamos encerrar. Yivarichecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka Isah Adonai panavelecha, veyatzelecha Shalom. Shalom a todos vocês, né? Shabbat Shalom a todos vocês, né? Amém. Elohim Meleneman, Elohim é rei fiel. Shabbat Shalom.